Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Vamos para a nossa segunda live da tarde, do dia. A primeira live foi muito boa, eu falei sobre o coração, uma análise da Bíblia e da neurociência. E agora nós iremos falar sobre... É um assunto bem polêmico também, mas um assunto top. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. E vamos detalhar sobre este assunto bem complexo. Aqui é o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. E o assunto é este, ó. Quem peca, a alma ou o espírito? Alguém aí tem alguma resposta? Alguém aí tem alguma ideia? Quem peca, a alma ou o espírito? É o que nós iremos falar aqui. Esta é uma questão profunda que toca em conceitos de diversas religiões e filosofias. A resposta exata vai depender muito da crença ou doutrina que você segue. De um modo geral, na tradição judaico-cristã e em muitas outras, a ideia é a seguinte: o espírito, ou ruach em hebraico, pneuma em grego, é muitas vezes visto como uma parte que nos conecta diretamente ao divino. É a centelha de vida dada por Deus. Ele é considerado puro, perfeito e não peca. Isso na tradição judaico-cristã. Porém, nós aqui iremos ver que a alma, ou nefesh em hebraico, psiche ou psique em grego, é vista como o centro da personalidade, da consciência, das emoções, dos desejos, da vontade e do intelecto. Nós aqui não iremos estudar especificamente sobre o espírito ou sobre a alma. Aqui nós vamos abordar sobre quem peca, qual que é afetado. Eu vou falar na religião do cristianismo e também dar uma pincelada sobre a visão do espírita, nesse sentido. Em muitas visões, é a alma que está em luta entre o bem e o mal, e é através dela que as escolhas, incluindo o pecado, são feitas. Porém, nós iremos ver aqui que a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia fala sobre os pecados da alma e do espírito, que nós vamos ver aqui. Então, quando a alma peca, é claro que vai afetar o espírito, vai afetar o corpo, vai afetar todo o nosso ser. Estamos falando do espírito humano. Na maioria das doutrinas, é a alma ou vontade, consciência humana que peca, pois ela é o campo de batalha das decisões morais. O espírito pode ser, por ser a essência divina em nós, é o que busca a perfeição e o bem. Mas há uma luta muito grande entre a carne e o espírito, né? E quando aquela área que eu cedo, então é a que vai ganhar. Se eu cedo ao pecado, evidentemente tudo vai ser afetado. Essa é uma observação extremamente perspicaz e correta, pois toca no conceito de que o pecado afeta a totalidade do ser humano. Embora as doutrinas filosóficas e teológicas costumem distinguir entre corpo, alma e espírito, a experiência da fé e a teologia moderna, especialmente em algumas tradições, enfatiza o conceito de unidade do ser. Não vamos aqui entrar em um estudo sobre dicotomia ou tricotomia, mas uns entendem sobre a tricotomia, que é espírito, alma e corpo, e outros sobre a dicotomia, que é corpo e alma.
porque alma e espírito são tão ligados, são tão juntos que eles pregam, que eles ensinam a dicotomia. O envolvimento de todo ser no pecado. O pecado não é apenas um erro da mente ou um desejo da alma, mas um ato que envolve a pessoa completa. Vejamos, alma, vontade, consciência e emoções. O pecado começa na alma, com a escolha de desobedecer ou agir contra o bem, a vontade, com o desejo de algo proibido, a emoção ou com o raciocínio que justifica o erro, o intelecto, que é a fonte da decisão. Vamos ver aqui o corpo, a ação. O pecado se manifesta e se completa através do corpo. O corpo é um instrumento que executa a má escolha, as mãos que agridem, a boca que mente, os olhos que cobiçam. São formas para haver aí a expressão, muito embora que o cego ele também peca. É bem complicado. A pessoa que não tem braço, que não tem mão, também peca. O espírito, que é a relação com o divino. O pecado quebra ou enfraquece o relacionamento com o divino. A centelha do espírito, que é pura e não peca, é entristecida, ou tem sua conexão obstruída pela mancha ou pelo afastamento causado pela má ação. Não é que o espírito peca, mas ele sofre o afeto do pecado da alma e do corpo. Nisso resulta uma consequência tremenda. Totalidade envolvida. Quando pecamos, todo o nosso ser é envolvido. A escolha é da alma, a execução é do corpo. E o espírito sente as consequências do rompimento com a fonte da vida e da pureza. Essa visão holística é fundamental para entender que a redenção, o perdão, também precisa ser um processo que envolve a totalidade do ser. Uma mudança de mente, que é a alma, uma mudança de atitude, o corpo, e uma restauração da comunhão, que é o espírito. Eu assisti até esses dias uma palestra falando sobre escola dominical, e o pastor falou que o espírito não peca, então alguém ficou assim pensando. Nesse sentido, não, ele é envolvido. Todo o nosso ser é afetado. E aqui eu gostaria de aprofundar em como alguma tradição específica, como a Bíblia ou o Espiritismo, descreve a unidade do ser no contexto do pecado. Então vou me aprofundar aqui. A visão bíblica e do Espiritismo. A Bíblia e o Espiritismo abordam a unidade do ser, corpo, alma e espírito, no contexto do pecado ou do erro moral. A visão bíblica, cristianismo. A Bíblia, especificamente as cartas de Paulo, usa a distinção entre corpo, alma e espírito, mas enxerga o ser humano como um todo interligado. Vejamos, corpo, alma e espírito. Espírito, pneuma, é a parte que se relaciona com Deus. Quando a pessoa peca, seu espírito não peca, mas fica separado ou entristecido, por causa da quebra da comunhão, Efésios 4:30. A salvação visa restaurar essa conexão. Alma, psique, é a sede da vontade e da personalidade. É onde a luta contra a natureza pecaminosa se manifesta. A alma é responsável pela escolha de pecar ou não. Romanos 7, 15 ao 20. Por isso a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O corpo é soma, é um instrumento do pecado. O pecado é executado pelas ações do corpo. Paulo ensina que o corpo pode ser usado como instrumento de justiça e não de iniquidade. Romanos 6 e 13. Vejamos aí a totalidade envolvida no pecado. No cristianismo, o pecado não é um erro isolado, mas é uma condição humana que afeta a pessoa inteira, pecado original em algumas tradições. Quando uma pessoa peca, ela é inteiramente responsável. A mente concebe, o corpo executa e o relacionamento com Deus é afetado, isto é, através do Espírito. Aí nós temos a redenção, que é a salvação. Também é para o ser completo, para o Espírito vivificado,
A alma é transformada, arrependimento e santificação, e o corpo é redimido na sua ressurreição. Vejamos a visão espírita do kardecismo. Você pode perguntar, mas por que você está misturando uma coisa com a outra? Para que você possa ter essa ideia, essa concepção. O Espiritismo, de forma simplificada, usa os termos espírito e perispírito para falar da essência do ser. O conceito de pecado é substituído pela ideia de erro, ou falta moral. Espírito, perispírito e corpo. Espírito é o princípio inteligente do universo, o ser pensante e imortal que evolui. O espírito não peca no sentido de mancha eterna, mas comete erros morais e de julgamento. Isso na visão do espiritismo. O perispírito, que é o corpo fluídico, é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. É onde se registram todas as imperfeições morais e os erros cometidos. É o que leva a conta dos erros. O corpo físico é um instrumento para expiação, correção e evolução na Terra. A totalidade envolvida na falta moral. No Espiritismo, a responsabilidade pelo erro é do espírito, a consciência, mas as consequências se manifestam em todo o ser. O espírito faz a má escolha. O corpo e o perispírito são os veículos que sofrem a lei da causa e efeito, que é o karma. O corpo sofre as doenças e o perispírito registra as mazelas morais que podem afetar encarnações futuras. A evolução, no Espiritismo, é o caminho para corrigir esses erros, envolvendo a transformação moral, que é o espírito, e a purificação do perispírito ao longo das reencarnações. Em ambos os casos, a mensagem central é a mesma que você observou. O ser humano é uma unidade. E as escolhas morais, sejam chamadas de pecado ou erro, ressoam e trazem consequências para todas as dimensões do ser. Todo o ser, ele fica afetado, ele é afetado. A visão do cristianismo. A teologia cristã, especialmente a partir dos escritos do apóstolo Paulo, oferece uma visão muito rica sobre como o ser humano é afetado integralmente pelo pecado. A unidade do ser na visão cristã. No cristianismo, o ser humano é visto como uma unidade tripartida ou dicotômica, dependendo da corrente teológica, aquilo que eu falei para vocês, dicotomia e tricotomia, mas que funciona de forma integrada. O pecado não atinge apenas uma parte, mas a totalidade da pessoa. O corpo, soma, que é um instrumento do pecado. O corpo físico é o veículo que executa o pecado. O pecado se manifesta através das ações visíveis. A luxúria é praticada com os olhos e o corpo. A mentira é dita com a boca. A agressão é feita com as mãos ou os pés. Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo 13, é muito claro ao afirmar que não se deve oferecer os membros do corpo como instrumentos de iniquidade para o pecado, mas sim como instrumentos de justiça para Deus. O corpo é o palco da ação. Vejamos sobre a alma, psique, que é a sede da vontade e da escolha. A alma, que engloba a mente, as emoções e a vontade, é a sede da decisão e, portanto, é responsável pelo pecado. O pecado começa na mente, o pensamento cobiçoso ou invejoso. A vontade, a alma, faz a escolha de prosseguir com o ato. E as emoções são corrompidas, levando a sentimentos como ódio, medo e desespero, que são frutos da separação de Deus. O famoso dilema de Paulo em Romanos capítulo 7, pois o que faço não aprovo, pois não faço o que eu quero, mas o que eu detesto isso faço. Ilustra muito bem a luta da alma, vontade, contra a natureza pecaminosa. Vejamos o espírito, o pneuma, rompimento da comunhão. O espírito é a parte mais profunda, a conexão íntima com Deus.
ele é a centelha dada por Deus no momento da criação. O Espírito, em sua essência, não peca, mas é a primeira parte a sentir o impacto da separação. O pecado causa uma barreira entre o ser humano e Deus, Isaías 59:2. O Espírito é o que fica morto, separado, em Adão, e precisa ser vivificado, regenerado por Cristo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é entristecido pelas ações pecaminosas, pois o crente é o seu templo. Efésios 4:30. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. O pecado afeta a totalidade. Para o cristianismo, o pecado não é apenas um deslize, mas um estado de separação que contamina todo o nosso ser, toda a pessoa. O pecado é visto como um ser completo, corpo, alma e espírito, que se desviou. É por isso que a redenção, que a salvação em Jesus Cristo, também precisa ser total e abrangente. Restauração do espírito acontece com a nova vida, com a comunhão com Deus, com a regeneração. A transformação da alma, através do arrependimento, mudança de mente, santificação da vontade e das emoções. Por isso que arrependimento no grego é metanoia. Eu preciso me arrepender realmente de todo o meu coração. Redenção do corpo. O corpo também será transformado na ressurreição, sendo aperfeiçoado para a eternidade. Essa doutrina reforça a sua observação. Quando pecamos, todo o nosso ser é envolvido. E a solução oferecida por Deus abrange essa mesma totalidade. Vejamos aqui os pecados da alma e do espírito. Em vez disso, ela fala sobre o pecado como um estado que afeta a pessoa por inteiro, manifestando-se de diferentes maneiras, através do corpo, da mente, a alma e da nossa relação com Deus, que é o espírito que foi afetado, que precisa ser restaurado. No entanto, nós podemos examinar as passagens que descrevem como a alma e o espírito são o local onde o pecado ou a cura se manifestam. É bem complexo, é bem difícil para você compreender isso, mas vamos compreendendo. O espírito e o pecado. O espírito é visto como uma conexão com o divino. Portanto, o pecado do espírito é menos um ato e mais um estado de separação ou rebeldia contra Deus. Aí nós temos, por exemplo, o pecado contra o Espírito Santo, que nós vamos falar depois. Este é o pecado mais grave, que envolve a rejeição deliberada e final do testemunho do Espírito Santo sobre a verdade de Cristo. Não é um pecado de fraqueza, mas é um pecado de rejeição consciente. Eu rejeito conscientemente a palavra de Deus. Rejeito a salvação, né? E Jesus adverte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é Mateus 12:31. Apagar o Espírito é o ato de ignorar ou resistir à sua direção e aos seus impulsos. O pecado não é cometido pelo Espírito, mas contra ele. E Paulo exorta, não extingais o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. Esse Espírito aqui está em letras maiúsculas. O orgulho espiritual, rebeldia, é uma atitude do coração que se coloca acima de Deus, causando separação, soberba. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Tiago 4:6. E nós temos aí a separação e morte espiritual. Essa descrição aqui está associada a um estado de espírito. O resultado final do pecado, onde o espírito humano fica desconectado da vida de Deus, manifestando a inimizade contra ele. E Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 diz que o pecador está morto em ofensas e pecados. Nós temos aí então a solução através de Jesus, através de Cristo. A alma, psique, é o pecado. A alma
é o centro da vontade, do intelecto, das emoções. Os pecados da alma são os atos de rebelião que nascem da nossa natureza interior, o que se manifesta através das nossas ações. Aí nós temos a cobiça, por exemplo, né? Cobiça é um desejo maligno, é o pecado que começa no desejo da mente e da vontade. A alma cobiça antes que o corpo haja. E Mateus 5,28 diz, o mandamento é este, não cobiçarás. Êxodo 20,17, Jesus disse para que aquele que olhar com luxúria já comete adultério no seu coração. Mateus 5,28. A má vontade e a intenção são pecados que não são acidentais, mas sim decisões conscientes do coração, da nossa mente, da vontade, os homicídios, adultérios, etc. E angústia e tristeza, embora não sejam pecados em si, na Bíblia o salmista clama porque descreve a alma aflita que está abatida, ou por causa do erro ou da minha alma. O Salmo 42, versículo 5 fala sobre isso, né? Nós temos a dúvida, a incredulidade, que é o ato de não crer na palavra de Deus. A mente, parte da alma, não aceita a verdade de Deus. E o escritor aos Hebreus fala sobre ter um coração mau e incrédulo. Hebreus 3:12. E o pecado, queridos, ele é integral. O ensino bíblico é que o pecado é uma doença que atinge o ser inteiro. O espírito é o que está separado de Deus. A alma é a que faz a escolha rebelde. O corpo é o que executa a má obra. A salvação, portanto, é a regeneração do espírito e a transformação, que é a santificação da alma, para que ela possa guiar o corpo em justiça. 1 Tessalonicenses 5:23. E com base na visão do cristianismo, como nós falamos anteriormente, os pecados da alma são aqueles que se originam no centro da nossa personalidade, da nossa vontade, da nossa mente, das nossas emoções, que é a sede das nossas decisões morais. Eles são a causa interior que leva às ações pecaminosas do corpo. Principais pecados que se originam na alma. Na teologia cristã, o termo alma, psique, abrange a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. E os pecados que nascem aqui são frequentemente chamados de pecados do coração por Jesus, porque são a fonte da má conduta. Pecados da mente e do pensamento, a luxúria, que é o desejo intenso e pecaminoso por algo que não nos pertence, o dinheiro, bens ou outra pessoa. E Jesus ensinou que o ato de olhar com luxúria já é um adultério cometido no coração. Mateus 5:28. A inveja, o ressentimento ou a mágoa que nasce da alma ao ver o sucesso ou posse de outra pessoa, é um pecado que destrói a paz interior e a gratidão. A dúvida e a incredulidade, que é a recusa consciente e a resistência da mente em aceitar a verdade por Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de renovação da mente, para não nos conformarmos com este mundo. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. O orgulho e a soberba, a exaltação a si mesmo, que é um pecado mental por essência, pois a pessoa se coloca acima de Deus ou dos outros. Pecados da vontade, decisão. Estes são os pecados da escolha, onde a alma decide ir contra o que sabe ser certo. Má intenção, mau desejo, qualquer plano, motivo ou propósito que seja corrupto ou prejudicial. Jesus disse que as coisas que contaminam o homem são as que saem do coração, da alma, com mau pensamento e maquinações, que é Marcos capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. A rebeldia, que é a escolha de desobedecer à vontade de Deus ou aos seus mandamentos. É a vontade da pessoa
É a vontade da pessoa se opondo à vontade divina. Pecado nas emoções. Esses pecados governam nossos sentimentos internos e afetam a forma de como nos relacionamos com Deus e com o próximo. Vejamos, ódio e amargura. Sentimentos de profunda e persistente má vontade contra alguém. O Novo Testamento ensina que quem odeia seu irmão é considerado como um homicida no coração. 1 João 3:15. Ansiedade excessiva e desespero. Embora a tristeza nem sempre seja pecado, a falta de fé manifestada pela ansiedade, que nega a providência e o cuidado de Deus, é considerada uma falha na alma. Resumindo isso aí, os pecados da alma é de origem do mal. A alma é o campo de batalha, onde escolhemos amar a Deus e ao próximo, frutos do Espírito, ou alimentar os desejos egoístas e rebeldes, que são as obras da carne. É por isso que o arrependimento no cristianismo começa com uma mudança de mente, metanoia, uma transformação da alma. Assim como na discussão sobre os pecados da alma, a Bíblia não apresenta uma lista de pecados do espírito, mas sim de ações ou estados que afetam diretamente a nossa relação com o Espírito Santo e com Deus. Vejamos, pois, os pecados do espírito, quer dizer, essa afetação. O espírito pneuma é a parte mais profunda do nosso ser, ligada à comunhão com o divino. Portanto, os pecados do espírito são essencialmente atos de rebeldia ou resistência contra Deus. E os principais pecados contra o espírito, comunhão com Deus, estes são os atos que a Bíblia descreve como ferindo, resistindo ou rompendo a nossa ligação com o Espírito de Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Este é considerado o pecado mais grave, pois envolve uma rejeição final e deliberada da obra de Deus. O que é? Não é um mero xingamento, mas sim a atribuição da obra de Deus, os milagres, a verdade de Cristo, ao poder de Satanás. Apesar de se ter a convicção de que é a obra de Deus. É um ato de rejeição consciente e final da única fonte de perdão. A base bíblica, Jesus alertou: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus capítulo 12, versículo 31. Depois nós temos extinguir, que é apagar o Espírito. Este pecado é comum entre os crentes e envolve resistir aos impulsos, alertas ou direções do Espírito Santo. O que é? É o ato de ignorar ou silenciar a voz de Deus em nosso interior, rejeitando a convicção de pecado ou a direção divina. É como apagar o fogo do Espírito em nossa vida, em nossas vidas. E a Bíblia diz: não extingais, não apagueis o Espírito. A base bíblica, Paulo adverte: não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. Entristecer o Espírito Santo. Este pecado está relacionado a atos de desobediência ou falta de amor que magoam a terceira pessoa da Trindade que habita no crente. E o que é? É um uso pecaminoso do nosso corpo ou palavras que causam tristeza ao Espírito, que nos selou para o dia da redenção. Envolve atitudes como amargura, ira, cólera, gritaria, maledicência e malícia. E a base bíblica, Paulo exorta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 30 ao versículo 31. Resistir ao Espírito. Resistir ao Espírito Santo. Este pecado é a dureza de coração diante da pregação, de convicção ou da convicção da palavra de Deus. O que é? É a teimosia em se recusar a mudar de vida ou de pensamento, mesmo sabendo que o Espírito Santo está chamando a pessoa ao arrependimento e a pessoa fica resistindo. A base bíblica, Atos 7,51, Estevão acusou o Sinédrio, homens de dura cerviz,
vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vejamos, pois, a relação entre a alma e o espírito no pecado. No fim, os pecados do espírito são resultado dos pecados da alma. A alma, que é a mente e vontade, decide resistir. Pecados da alma. O espírito, que é a conexão com Deus, é entristecido ou apagado, resultado no espírito. Esses pecados do espírito são graves, porque atacam a própria fonte de vida e santificação que Deus nos oferece. A cura envolve a humildade, o arrependimento e a obediência para restaurar essa comunhão. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é, sem dúvida, um dos conceitos mais sérios e mal compreendidos dentro do cristianismo. E Jesus a descreve como o único pecado que não tem perdão, o que gera muita preocupação e medo em muitas pessoas. E o que a Bíblia diz sobre a blasfêmia? A blasfêmia contra o Espírito Santo é mencionada nos evangelhos sinóticos, Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 32, Marcos capítulo 3, versículo 28 ao 30, Lucas capítulo 12, versículo 10. O contexto é crucial para entendermos o que ela realmente significa. Aí nós vemos aí o contexto, o confronto. Nos evangelhos, a blasfêmia ocorre quando líderes religiosos, os fariseus, testemunham Jesus curando e libertando pessoas, expulsando demônios, e em vez de reconhecerem o poder de Deus agindo, eles atribuem essa obra milagrosa e evidente do Espírito Santo ao poder de Beelzebu, que é Satanás. A definição do pecado imperdoável, a blasfêmia não é um deslize momentâneo ou um xingamento dito no calor de raiva. Ela é um ato do coração, da alma, que envolve conhecimento. A pessoa tem uma clara evidência de que a obra é divina. Rejeição deliberada. A pessoa, apesar de saber que é de Deus, conscientemente e voluntariamente, ela endurece o coração. E a atribuição ao mal. A pessoa comete o erro final de rotular o bem como o mal, chamando o Espírito Santo de demônio. É essencialmente a rejeição final e obstinada da única fonte de perdão. O perdão só é possível através da obra de Jesus, que é atestada pelo Espírito Santo. Se a pessoa rejeita o Espírito Santo e, consequentemente, o Filho e o Pai, ela rejeita o próprio meio de ser perdoada. Por que é imperdoável? Não é que Deus se recuse a perdoar, mas sim que a pessoa se coloca em um estado onde o perdão se torna impossível para ela. É um bloqueio pessoal. A blasfêmia é o estado em que o coração se torna tão endurecido e a convicção é tão invertida, o bem e o mal, o bem é o mal, que a pessoa perde a capacidade de se arrepender. E sem arrependimento não há perdão. Atos 2:38. Rejeição da fonte. O Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e aponta para Cristo. Ao rejeitar e blasfemar contra o Espírito Santo, a pessoa corta a ponte que levaria ao arrependimento e à salvação. Vejamos a blasfêmia e o crente moderno. Muitos teólogos e pastores hoje confortam os fiéis dizendo que a pessoa que teme ter cometido a blasfêmia muito provavelmente não a cometeu. O simples fato de você se preocupar, sentir culpa e desejar o perdão prova que o Espírito Santo ainda está atuando em sua vida para convencê-lo. A blasfêmia é um estado de rebeldia final, sem remorso, no qual a pessoa não deseja de modo algum o perdão de Deus. Em resumo, o pecado imperdoável é o endurecimento irreversível do coração contra a misericórdia de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Essa é uma questão central e que gera muita reflexão em diversas tradições religiosas e filosóficas. A resposta depende inteiramente da doutrina ou crença que está sendo considerada. Estamos juntos?
Na morte, qual o destino da alma ou e do espírito? Vou apresentar aqui uma visão mais comum, baseada no cristianismo, a partir de nossa discussão aí, e uma breve visão também do espiritismo, kardecismo, que tem as definições mais claras para a alma e o espírito. Mas eu fico com a visão da Bíblia, né? Na visão cristã bíblica, no momento da morte física, o ser humano composto por corpo, alma e espírito se separam. Parte do seu morte que acontece aí depois do destino imediato. O corpo retorna ao pó da terra. Vai para a sepultura, sujeito à decomposição. O espírito retorna para Deus. Retorna para Deus e vai para Deus, Eclesiastes 12:7. E o espírito volte para Deus que o deu, né? E o pó volte à terra que eu era, e o espírito volte a Deus que o deu. A alma permanece unida ao espírito, ou é usada a alma, a consciência da pessoa, para onde vai, como que fica isso aí? Nós temos aí a parte do ser, quando acontece a morte, e tem uns que defendem que a alma fica inconsciente, tem outros que defendem que a alma fica consciente, mas eu fico com a consciência da alma, que aí nós vemos aí lá a parábola do Lázaro, né? Que ele estava totalmente consciente. A pessoa tem sua totalidade consciente, alma e espírito juntos, deixa o corpo. Os salvos estão ausentes do corpo e presentes com o Senhor, segundo aos Coríntios 5:8. Eles entram em um estádio de descanso e felicidade na presença de Deus, aguardando a ressurreição do corpo no fim dos tempos. Na visão espírita, o espiritismo, que é a doutrina espírita, tem uma definição do destino mais focada na evolução e reencarnação. Aí o corpo, que acontece na morte, né, ele retorna à matéria inanimada, é um destino imediato, vai para a sepultura. A alma é o espírito encarnado, e na morte ela se desliga do corpo e volta para a sua natureza de espírito desencarnado. Vai para o espaço, um plano espiritual, ou colônias espirituais, como eles explicam. Aí o perispírito, que é o corpo fluídico, que se desprende do corpo, permanecendo ligado ao espírito, acompanha o espírito, ele é o veículo que permite o espírito perceber e interagir no plano espiritual. A conclusão espírita aí, que é o espírito, a alma, retorna ao mundo dos espíritos, seu local exato, esfera de vida, é uma colônia espiritual, é determinado pelo seu grau de evolução moral, ou pelos seus méritos ou deméritos, preparando-se para as futuras reencarnações e aprendizagens, né? Em resumo, a alma e o espírito, sendo essa essência imaterial da pessoa, deixam o corpo. O destino é um estado de espera na presença de Deus, no cristianismo, ou plano espiritual, no caso do espiritismo, onde se continua, né? Todo espírito vai para Deus mesmo, ou apenas o do ímpio, o espírito do justo vai para Deus? Essa é uma excelente pergunta, né? Que aprofunda a nossa compreensão da Bíblia. A resposta é sim, mas é crucial entender o sentido dessa volta para Deus, como é que ele volta. A afirmação de que o espírito volte para Deus, que o deu, vem de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra que eu era, e o espírito volte para Deus que o deu. Mas o que significa voltar para Deus? Na visão bíblica, o espírito, ruach, em hebraico, tem dois sentidos principais. Sentido, que é a centelha de vida, o dom da existência, e nesse sentido o espírito é o princípio da vida, a força vital impessoal que Deus soprou no ser humano, Gênesis 2:7, é o que nos distingue de outras criaturas e nos mantém vivos. Quando a pessoa morre, ímpio ou justa, essa força vital se desliga do corpo. Voltar a Deus significa que a força de vida que Deus emprestou para animar aquele corpo retorna para a sua fonte. Mas vejamos como é que vai retornar. Nesse caso, não significa que o ímpio está entrando na presença bendita e na comunhão com Deus, mas sim o dom da existência que Deus forneceu, cessou e retornou ao Criador. Só que o ímpio retornou com a alma e o espírito danificados. Aí nós temos aí o sentido, a consciência pessoal, o destino. A alma e espírito
também é o termo usado para a consciência imaterial da pessoa. E aqui está o destino para o justo e para o ímpio. O que acontece com a consciência, né? Sua consciência, alma e espírito vai para a presença imediata de Cristo, para o paraíso, em um estado de descanso e felicidade. É um destino imediato. Está ausente do corpo e presente no Senhor. Agora, o que acontece com a consciência e qual o destino do ímpio? Sua consciência, alma e espírito vai para um estado de espera, de julgamento, Hades, Seol, inferno, separada da comunhão e da graça de Deus. Está em tormento ou sofrimento separado da luz de Deus. Lucas 16, 22 ao 26, que é a parábola do rico Lázaro. Então o espírito, força de vida de todos os seres humanos, ímpios ou justos, volta para Deus, o Criador, no momento da morte. No entanto, o destino da consciência pessoal, onde a alma e espírito passarão a eternidade, é diferente e é determinado pela relação com Deus e pelas escolhas feitas em vida. O ímpio volta a Deus como Criador, mas está deixa eu ver aqui. O ímpio volta a Deus como Criador, mas está eternamente separado dele como Salvador e a fonte da comunhão, né? E nós vemos aqui, queridos, deixa eu ver aqui. Eu espero ter explicado para vocês. É o que eu fiz em várias fontes, tá? Vários livros, vários artigos, textos. Uma fonte bibliográfica muito grande que eu pesquisei aqui. E eu espero que vocês tenham entendido. Eclesiastes 12, 7 fala sobre a separação e retorno do espírito após a morte. Gênesis 2, 7 para a criação do homem, o fôlego de vida. Mateus 12, 31, 32 e Marcos 3, 28 e 30 fala sobre a definição e o contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Romanos 7, 15 a 20. Romanos 12 e 2 fala sobre a luta da alma, a mente e a vontade contra o pecado e a necessidade da renovação da mente. Segundo aos Coríntios 5, 8 fala sobre o destino da alma e do espírito, está com o Senhor após a morte. 1 Tessalonicenses 5,19, Efésios 4,30 fala sobre os conceitos de extinguir e entristecer o Espírito Santo. Marcos 7, 21 a 23 fala sobre os pecados do coração, da alma, cobiça, os maus pensamentos. E aqui eu tive uma série de referências, ok, bibliográficas, e que Deus abençoe a todos vocês. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Que Deus abençoe a todos.